Fala pessoal, acabei de atender um cliente e olha que situação. Ele foi vítima de um golpe, uma fraude bancária, e ele já havia entrado com um processo para resolver esse problema há alguns anos atrás. Só que não foi aqui com o nosso escritório. Só que até hoje ele não sabia exatamente o que tinha acontecido no processo. E ele não conseguia acessar o processo também, e ele não conseguia ter um retorno da equipe que atendia ele. E, bom, nós iniciamos aqui o atendimento, já faz algumas semanas que a gente está conversando. E ele fechou aqui com a gente. Nós vamos entrar com ação judicial para tentar resolver essa situação dele. Mas olha só que chato isso, para a profissão como um todo, né? Como para o advogado, para advogado. Eu tive acesso, né, à forma de contratação, eu tive acesso ao processo, né, um processo público, e eu fiquei até numa situação um pouco delicada, porque foi cobrado um valor de honorários que eu considero um valor alto. Óbvio, cada profissional tem a sua liberdade de saber quanto que ele vai cobrar. Mas assim, considerando a complexidade do processo, o trabalho que a gente vai ter, eu não cobraria nem metade do que ele cobrou desse cliente. Mas até isso é subjetivo, cada um faz conforme achar conveniente os seus honorários, etc. Cada um tem um custo, tem uma operação, tudo bem. Mas qual foi o grande problema? Assim que eu tive acesso ao processo, eu vi que o processo ele foi arquivado, né, ele foi extinto por abandono de causa. Ou seja, várias intimações foram realizadas para parte, né, para esse meu cliente, e não tiveram respostas, e a resposta incumbia ao advogado que representa no processo. Fora isso, foi também marcada uma audiência, e esse cliente meu, ele não foi informado dessa audiência, ele não estava sabendo, ele não compareceu. Então veja, ele não teve informações para ir até a audiência, ele nem estava sabendo que essa audiência havia acontecido. Depois que ele teve essa ausência injustificada, o juiz foi até, isso não é muito comum, o juiz foi bonzinho, ele ainda intimou 3 vezes para que a parte autora, no caso do cliente, apresentasse uma justificativa do porquê que ele não compareceu, ou seja, o juiz ainda ia remarcar a audiência. Tem casos aqui que o juiz não remarca, se for juizado, por exemplo, esquece, arquiva na hora. E essas 3 intimações não foram respondidas pelo advogado desse meu cliente. Então veja, ele pagou um valor altíssimo, que eu considero alto, tá, para um serviço dessa natureza. O serviço, ele foi prestado de uma forma que prejudicou esse cliente, e agora ele está tendo que me contratar para entrar com o mesmo procedimento, como o processo foi extinto sem resolução do mérito, a gente vai conseguir entrar com o processo, e ele está tendo que gastar comigo. Então ele está pagando 2 vezes, mas ele pagou por um serviço que inicialmente também não foi realizado corretamente. Então é complicado, né? A gente como advogado, como profissional, muitas vezes a gente paga o preço, né, de outros profissionais que não atuam corretamente, de forma ética. Às vezes chega aqui para nós um cliente já machucado, já com alguns preconceitos, que prejudica, né, na hora da gente passar ali o valor dos honorários, na hora da gente, quando a gente precisa da confiança do cliente, prejudica, prejudica. Então, complicado. Infelizmente, nós vamos aqui entrar com esse processo, né, para resolver a fraude em si, mas eu também vou ter que resolver essa situação. Eu vou precisar acionar esse advogado, tentar resolver de forma amigável, mas eu vou precisar ressarcir o meu cliente disso, porque ele foi lesado. Ele foi lesado. Então, felizmente, acontece.